Olha a complexidade de coisas que estão relacionadas na atividade do delegado de polícia. Já ficou muito na dúvida Muito, se cara. prendia ou não? Muito. E na dúvida, o que você faz? Na dúvida, você não prende. Em dúbio pro réu. Em dúbio pro réu. Usa... É. Mas assim, existiu uma situação, e até já começando a entrar nos causos, né? Existiu uma situação que, aqui no Rio de Janeiro, você... Aí, na dúvida, aí não prende, mas faz o quê, tá? Só para entender, não solta não. Você vai, simplesmente, quer dizer, não solta. Não libera sem escrever nada ou sem registrar, não. Você vai instaurar um inquérito policial, aquela pessoa vai estar qualificada ali. Sendo investigado. Agora, para você ter certeza, você botou como autor. Se você tem certeza, você vai prender. Se você não tem certeza, ela até então está envolvida. E aí você vai verificar se existem outros elementos, alguma outra câmera de segurança, alguma imagem, alguma outra testemunha, só que isso é no bojo do inquérito. Por isso que você vai instaurar um inquérito. Só que você não vai prender, encarcerar, né? Mas, numa determinada situação, né, já relacionada a crimes de homicídio, aqui no Rio nós temos um protocolo que é referente ao Grupo Especial de Local de Crime. Esse protocolo une a autoridade policial, que é o delegado de polícia, une o perito criminal, une o perito papiloscopista, que é aquele que vai identificar as digitais nos locais, em carro, em copo, enfim, na mesa, o que é que seja. Para quê? Para nos ajudar a definir a autoria. Que a partir da tua identificação, nos bancos de dados estaduais, nacionais, você consegue pegar as qualificações daquela pessoa. E os policiais que trabalham, os policiais civis que efetivamente trabalham investigando crime de homicídio. Então, somos algumas viaturas que saem, tem uma ocorrência, recebemos a ocorrência. É da nossa atribuição? É. Está no âmbito da cidade do Rio de Janeiro? Sim. É meu? É. Pego aquele efetivo, aí começa você ter que planejar o deslocamento. Chegou no local, tudo bem, aí tem questões de segurança, etc. Preparar o local, tudo com protocolos. Preparou o local. Chegamos lá, o autor estava lá, policial ou militar tinha... o autor estava com os policiais militares naquela ocasião. Encerrando ali aquelas análises preliminares, me restou dúvida. E agora, o que eu faço com esse cara? Ele é mesmo autor, não é? Pode dar um panorama do que era o caso? O panorama era o seguinte, tinha uma situação de um homicídio, tá? E essa pessoa supostamente foi se defender. Então a gente aplicaria... Briga de bar, o que era a princípio? Não, briga de rua mesmo, né? Desavenças, um xingou o outro, passou meio alcoolizado, aí xingou o outro não gostou, aí começou aquele bate-boca, em determinado momento foi agredido, ele foi se defender. Mas, para todos os efeitos, a polícia até então segurou a pessoa para a gente poder, como testemunha, ouvi-la. Ela não estava presa, mas era uma testemunha que me interessava. Então eu precisei intimar aquela testemunha e falar assim, olha, se a pessoa está intimada, ela não pode sair daí porque a gente já está chegando e já vai ouvir essa pessoa imediatamente, coisa de minutos, para esclarecer. Porque ele podia ser o autor, né? E aí a gente conseguiu identificar que naquela situação, eu estando no local do crime, no local dos fatos ali que aconteceram, identificamos uma série de testemunhas. Cada testemunha falava uma coisa. Cada testemunha tinha um foco, uma visão, um posicionamento no local. Então uma viu uma coisa, outra viu outra coisa e eu fui somando esse quebra-cabeça, tá? Óbvio, aí eu comecei a ouvir o autor. A vítima não tinha como ouvir, obviamente, né? Então o autor começou a narrar a versão dele ali. Ah, Wilson, mas no local ainda você faz isso? Sim. No local você tenta entender o que aconteceu, né? Você reconstitui sumariamente aqueles fatos. E aí, consequentemente, a gente começou a verificar algumas situações discrepantes, alguma coisa assim que não estava batendo e que precisava da gente um novo conteúdo, uma palavra-chave de repente. Talvez às vezes a própria vírgula, uma vírgula, já muda o contexto inteiro, né? E aí a gente começou a perceber que naquela situação tinha uma situação, um fato, que era a questão temporal. Bom, ele reagiu, né? Ou ele atacou, partiu dele ou ele se defendeu? Por quê?
Para a gente entender a legítima defesa, a gente tem alguns regramentos doutrinários que a gente precisa ter, enquanto delegado, para saber se aquele fato vai estar amparado por legítima defesa, consequentemente, não é ilícito. Se não é ilícito, eu não vou prender, né? A lógica nos diz isso, a lógica tradicional e a parte jurídica também. Agora, se não está amparado pela legítima defesa, uma causa de justificação, consequentemente, eu vou ser compelido pela legislação a prender aquela pessoa em flagrante. E como são diversos requisitos ali doutrinários, uma coisinha ou outra, às vezes, não uma palavra, já me botava. Bom, agora eu vou prender esse cara. Não, aí falava outra coisa, não, agora não, com isso eu não prendo. Não, mas agora eu prendo. Agora eu não prendo. Ou seja, a gente ficou naquela situação, cara, uns cerca de 5 minutos. Cada um falava uma coisa que não sei o que e na hora, aí a gente chegou à conclusão. Efetivamente a gente conseguiu outras imagens, a gente conseguiu outro contexto que corroborou a versão que definia ou que me ajudava a definir a legítima defesa para aquele caso. E então aí não houve prisão. Ah, Wilson, mas faz o quê? Porque é legítima defesa. Manda o cara embora? Não. Tu não vai dispensar um instrumento poderosíssimo que é o inquérito policial, né? Sem você pelo menos justificar, porque vai ter ali promotor, vai ter o juiz, para identificar se a tua conduta foi coerente ou não. Você tem esse poder enquanto autoridade policial para definir a questão da prisão em flagrante, mas você precisa explicar se aquele caso era efetivamente de prisão em flagrante ou não. Então, naquela situação, a gente definiu que não era caso de prisão em flagrante. Mas eu ouvi todas as testemunhas. Eu ouvi aquela pessoa como sendo autora, mas autora do fato típico, ou seja, na primeira parte do conceito analítico, né, que a gente chama de crime. E aí a gente ouviu isso tudo em delegacia, etc., pegou o telefone, endereço, verificou todas as circunstâncias, a pessoa não tinha mandado de prisão pendente, e consequentemente, depois o inquérito foi tocado, né, foi relatado, e não houve aí a conversão, né, de nenhuma peça dessa numa representação de prisão, enfim. Olha o grau de complexidade. Estando no local, cara, eu tive dúvidas. Imagina quando você não está, né? Lembrando, são vidas. A tua decisão ali na madrugada, no calor da madrugada, vai definir futuros. Futuro da sociedade, futuro daquela pessoa que supostamente pode vir a estar sendo presa injustamente. Olha a complexidade. Futuro da vítima, no caso de um roubo, de uma Maria da Penha, né? Exatamente. O que a gente percebe, né? Muitas vezes a dúvida, não estou falando que são casos pontuais, tá? Não porque o delegado foi displicente ou não porque ele foi benevolente com o autor, mas porque não ia prender injustamente uma pessoa, né? Infelizmente, essas pessoas, por falta de dados, acabam não sendo presas, quando em algumas situações eram para ter sido presas. O que elas fazem uma semana depois? Violentam novamente, às vezes acabam matando aquela vítima, né? Então, olha a responsabilidade que você tem. Não prendeu só porque está na dúvida ou porque você não fez um bom trabalho, não tem um bom conjunto robusto ali para efetuar a prisão em flagrante. Não é para sair em todas as horas prendendo em flagrante, não. Até porque essa pessoa que vai fazer uma agressão mais gravosa, eventualmente, pode ser ela mesma, sim, quem praticou aquelas ações, né? E na maioria das vezes é. Mas e aí? Você tem esses elementos na hora? Olha a responsabilidade que você tem de fazer um bom trabalho, de representar a sociedade de uma maneira correta, de uma maneira coerente, de uma maneira justa e, sobretudo, técnica. Não é porque você acha que ele não precisa ser preso, meu irmão. O que tu acha aí não está em jogo, não. A tua opinião pessoal, desculpa, mas guarde ela para você. A técnica, o que a técnica mostra? Que aquela pessoa devia ter sido presa, então por que não prendeu? Ah, não, porque naquela hora... Então a questão da dúvida, né? É dúvida por quê? Faltam elementos técnicos ou porque é a tua opinião pessoal? Olha como é que você tem que separar o pessoal do profissional. Muita gente não faz isso. E aí erros acabam acontecendo. Injustiças acabam sendo perpetradas por conta dessa mistura, né?